A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. É um prazer estar aqui nesse congresso. Para quem não me conhece, como são muitas mulheres, meu nome é Tatiane Amaral, sou casada, nesse ano fará 13 anos, e tenho 7 filhos. Na verdade é 8 porque eu perdi um bebê, a minha 5ª gestação eu perdi, então são 8 filhos, né? Mas são 7 aqui comigo. Então é Clarice, Bernardo, Catarina, Bárbara, Laura, Tereza e Joana. É uma escadinha, né? Mas eu estou aqui para conversar com vocês sobre o tema o casal e a abertura à vida. O que eu queria compartilhar com vocês aqui não é só uma aula formativa, algo que eu pegue os livros, a encíclica, o catecismo e mostre para vocês, por A mais B, o que a igreja diz da abertura à vida. Não só isso. Para quem não sabe um pouco da minha história, eu vivi a mentalidade contraceptiva, né? Eu me casei querendo desfrutar do casamento somente o conforto e o prazer. Então eu pensava o seguinte, um filho, 2 no máximo, e aquela mentalidade de o casamento para você conquistar bens, conquistar status, ter uma carreira, um bom emprego, uma boa casa, viagens, Caldas Novas, né? Vários fins de semana. Então a minha mentalidade era basicamente isso. Então os filhos, eu tinha a concepção de que os filhos eles seriam uma espécie de peso, uma espécie de estorvo, que de certa forma atrapalhariam o meu casamento, né? Ia tirar aí o meu conforto. Então eu tinha essa visão quando me casei. Inclusive, depois que eu tive a minha primeira filha, a Clarice, foi muito difícil a minha adaptação como mãe. Não foi nada fácil. Não foi só a questão do parto em si. O parto até que não foi tão ruim, mas o resguardo, a amamentação, aquela adaptação com o bebê, foi tudo muito difícil. Para mim era tudo muito angustiante. Era os seios feridos, menina que chorava, não dormia, a bolsa que você tinha que arrumar, aquela bolsa daquele tamanho, com roupa de calor, roupa de frio, roupa disso, não sei o que. E tudo era desgastante demais para mim. Porque a minha visão era... eu queria sair bonita, arrumada, sabe? Linda, maravilhosa, sem bolsa de bebê e sem bebê no colo. Então eu tinha essa visão do... a menina tá atrapalhando. Então, por mais que eu amasse a minha filha, ela era lindinha e tal, mas eu falava, eu não vou ter um monte desses, porque não dá. Então eu não sabia nem o que era a abertura à vida. Então a minha ideia era, eu vou ter uma filha, tanto que depois que eu tive essa filha, eu ainda cogitei para o meu marido, falei assim, eu não quero ter mais, não quero ter mais. E eu era taxativa de dizer que eu não queria mais. E nesse período, a Clarice nasceu, eu cheguei no médico e cheguei a comprar minha cartelinha de anticoncepcional e começar a tomar. Então eu tomava anticoncepcional, mesmo que o meu marido não concordava com aquilo, né? Ele não concordava muito, mas respeitava, né? Porque ele não podia dizer assim, eu não vou deixar você tomar, porque eu ia lá e tomava, né? Então, eu vivi mais ou menos 1 ano e 8 meses nessa vida com o anticoncepcional e a mentalidade de que eu não quero mais filhos. E aí eu trabalhava e, né, comecei uma boa carreira, vamos dizer assim, no trabalho. E a minha mentalidade era, não vou ter mais filhos, vou ficar o melhor que eu puder nisso aqui.
Eu era maquiadora na época e ganhava até bem, vamos dizer assim, para as pessoas da época, porque trabalhava com maquiagem específica de noiva, madrinha, debutante. Então era um tipo de maquiagem de um valor mais elevado, então ganhava até bem porque mexia só com isso, né? E eu queria ficar o melhor que eu pudesse, elevar o meu nome lá nas alturas como maquiadora e não pensava em ter mais filhos, ser mãe, dona de casa, nada disso. E com o tempo, essa mentalidade contraceptiva, ela foi começando a minar o meu casamento, né? E me deu problemas de saúde com a questão da libido, questão do estresse, do nervoso. E logo eu entendi que havia algo errado ali com a questão saúde, tá? Eu entendi que havia algo errado em eu estar tomando aquele anticoncepcional. E há muito tempo atrás, no meu curso de noivos, teve uma médica que deu uma palestra, falou mais ou menos de método natural, né, de ter filhos e aquela coisa toda. Só que na época, no curso de noivos, eu estava totalmente travada. Então, quando ela falava, eu simplesmente falava: você é louca que eu vou entrar na dessa mulher para ter um monte de filho que o Papa não vai pagar minhas contas e nem vai sustentar meus filhos. Tá doido esse negócio aí. Então, eu nem dei ouvidos. E quando o anticoncepcional, alguns anos depois, começou a fazer mal para mim, para minha saúde, para a união minha com meu esposo, eu lembrei daquela médica do curso de noivos que falou aquilo. Por curiosidade, eu peguei a bula do anticoncepcional e fui ler. E quando eu li, tinha uma parte lá que falava da questão de estresse, libido, falta de libido e outras coisinhas mais. Eu falava aqui, ó, tá aqui. O problema tá aqui. Eu não era assim, por que eu tô assim? Então o problema tá aqui. Então diagnostiquei o problema, chamei meu esposo e falei: você lembra aquela médica do curso de noivos? Você tem um contato dela? Ele falou: tenho, marca uma consulta com ela pra mim. Ele se espantou, né? Mas aí rapidamente consegui uma consulta e fui falar com ela. E desde aquela consulta começou uma reviravolta na minha vida. Então, sem entrar nos pormenores da consulta, eu já saí da consulta impactada, já estava determinada a chegar em casa e jogar o anticoncepcional no vaso, todos os comprimidos, dar descarga e nunca mais tomar aquilo novamente. Dito isso, também eu comprei todos os livros que se poderia falar sobre método natural, sobre o que eu poderia fazer para, vamos dizer assim, ainda evitar filhos de uma maneira natural, que não fizesse mal à minha saúde. Então, a minha ideia ainda, primeiramente falando, era também usar do método natural também com uma mentalidade contraceptiva. Então, eu ia utilizar o método natural com a mesma mentalidade. Eu vou evitar os filhos e aí quando eu quiser e se eu quiser, aí eu deixo vir os filhos. Então, eu comecei a fazer o método natural e fiquei encantada com tudo que se apresentava. Só que nessa história de método natural, a gente vai se encantando com a própria fertilidade feminina, a gente vai se descobrindo como mulher, a gente vai vendo como Deus é perfeito, como fez as coisas com tanto cuidado, com tanta delicadeza, e vê que não há nada de errado conosco. Não existe um remédio para tratar a fertilidade. Esse remédio que nos dão, que é o anticoncepcional, ele mata a nossa fertilidade. E então havia uma nova descoberta e havia um novo encantamento em mim. E eu fui começar a ler, né? Por que a igreja falava tanto contra os anticoncepcionais? E aí eu encontrei algumas coisas, né? Falando de anticoncepcional, eu encontrei algumas coisas. Primeiro, eu fui no catecismo. E lá, lendo uns trechos do catecismo,
eu verifiquei aqui que tinha um parágrafo que falava assim, ó: um aspecto particular desta paternidade diz a regulação da procriação. Os esposos podem querer espaçar o nascimento dos seus filhos por razões justificadas. Devem, porém, verificar se tal desejo não procede do egoísmo e se está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Esse parágrafo já me deixou um pouco encafifada, porque falava aqui de razões justificadas, regulação da procriação, espaçar o nascimento. Não tinha falando de evitar filhos, não tinha falando de que a gente tinha esse poder quanto à questão da natalidade. Tinha que ter razões justificadas, e a minha razão não era nada justificada. E comecei a pensar nessas coisas. E conforme eu lia o catecismo, ele tem alguns trechos, eu precisava de mais. E querendo saber mais, eu fui atrás da Humanae Vitae. É uma das encíclicas mais recentes, vamos dizer assim, que fala sobre a regulação da natalidade. Então eu fui ler essa encíclica. E aí eu encontrei outro parágrafo lá, na Humanae Vitae, que dizia assim, Humanae Vitae 10. Daqui resulta que na concepção da paternidade responsável está contida a disposição não só de evitar um novo nascimento, mas também de fazer crescer a família segundo os critérios da prudência. Nesta perspectiva em que é necessário examinar e decidir que a questão da paternidade responsável é sempre básica, a ordem moral objetiva estabelecida por Deus, da qual a consciência reta é intérprete fiel. Isso aqui já me deixou com a pulga mais atrás da orelha. Eu não tinha consciência reta. A minha consciência era deturpada. Eu tinha mentalidade contraceptiva. E daí eu fui adentrando ainda mais, né? Li a Humanae Vitae uma vez, duas vezes. Aquilo foi difícil de descer na minha vida. E aí foi a época que eu engravidei do meu segundo filho, né? E veio um menino, foi tudo ótimo. Fiquei muito feliz, um casalzinho, olha que maravilha, já podia fechar a fábrica, né? Só que depois que o Bernardo veio, eu decidi continuar nos métodos naturais, nós decidimos, né? Mas eu já não era tão rígida, eu já não era tão louca ao ponto de não pode vir uma gravidez, não pode. Eu já estava mais maleável. Digamos que o que eu estava lendo já estava fazendo um pouco mais de sentido para mim. Então, eu tinha tido 2 partos normais, né? E não havia, assim, motivos para poder espaçar com tanta rigorosidade. E naquele espaçamento, mais ou menos, com a amamentação que eu estava fazendo, com o Bernardo fazendo 5 meses, eu engravidei da Catarina. E aí foi uma reviravolta ainda maior. Porque eu me vi com 2 bebês pequenos. Eu me vi com o Bernardo de 5 meses amamentando e me vi grávida da Catarina em um parto que ia acontecer daqui a alguns meses e que quando ela nascesse ele iria estar ou nem andando ou ia ter acabado de dar os primeiros passinhos. E aquilo me causou assim um medo horrível. Da Catarina eu cheguei a chorar mais ou menos um mês, de tanto que eu fiquei apavorada. Eu só pensava, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Nessa época a gente já não morava mais na casa da minha sogra, a gente chegou a morar na casa da minha sogra no início do casamento. A gente já morava de aluguel, as dificuldades financeiras estavam bastante grandes, o Walter mesmo trabalhando
várias horas por dia, ele só ganhava um salário que mal dava para pagar o aluguel. E um terceiro filho naquele momento foi uma coisa assim que me causou realmente muito medo. Não só a questão do aspecto econômico, mas da questão do dar conta. Será que eu vou dar conta? Eu só pensava, vai ficar 2, 3 crianças chorando aqui e eu vou chorar junto com elas. Isso não vai dar certo. E depois de muito chorar, eu comecei a olhar à minha volta e pensei, eu não posso ficar chorando para sempre. Então eu comecei a pensar nas mulheres antigas que tinham um filho após o outro, vários filhos pequenininhos, e estavam na roça, tiravam água de poço, matava galinha, fazia sabão, catava feijão, tinha que socar o arroz para poder ter o arroz. Então eu fiquei realmente imaginando a vida daquelas mulheres, imaginando que a carga que elas tinham era muito maior do que a carga que eu imaginava que tinha, e que mesmo assim elas conseguiam. E que se elas conseguiam, de certa forma, eu tinha que parar de ser mole, parar de chorar, tomar vergonha na cara, olhar as coisas que eu tinha ao meu redor, máquina de lavar, micro-ondas, geladeira, arroz pronto, comida pronta no mercado e várias outras coisas que poderiam facilitar a minha vida. Então parar de chorar, olhar para a minha realidade e pensar assim, é só um bebê. Não é uma doença terminal, é só um bebê. Então vamos colocar aí as coisas e a devida proporção nas coisas. E dali eu comecei a mergulhar mais ainda. Só que dessa vez, mais do que livros, eu fui rezando mais. Então eu fui buscando realmente mais vida interior, né? E eu fui descobrindo o que é o matrimônio. O que é o matrimônio? Eu fui ler a Casconube, para quem não sabe, é uma encíclica que veio antes da Humanae Vitae, foi escrita pelo Papa Pio XI em 1930. E é uma carta que trata também da questão do matrimônio, abertura à vida, divórcio e outras coisas. E na Casconube tem uma parte que fala que o matrimônio tem 3 bens, né? 3 bônus, que ele fala, né? Bônus. São bonum prole, bonum fidei e bonum sacramentum, que é o bem da prole, o bem da fidelidade e o bem do sacramento. E esses bens, eles têm uma ordem, uma hierarquia. Não é um que vem por cima do outro, assim, não é o sacramento que vem primeiro. O primeiro bem do matrimônio, a primeira dádiva, é a prole. Então dizia lá, ó, primeiro bem, os filhos. E aí abre aqui a Casconube, o que ela fala? Entre os benefícios do matrimônio, ocupa, portanto, o primeiro lugar a prole. Em verdade, o próprio Criador do gênero humano, o qual, em sua bondade, quis servir-se do mistério dos homens para a propagação da vida. Nos deu este ensino quando, no paraíso terrestre, instituindo o matrimônio, disse aos primeiros pais e neles a todos os futuros esposos: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Isso está em Gênesis 1:28. Esta mesma verdade a deduz brilhantemente Santo Agostinho, das palavras do apóstolo São Paulo a Timóteo, dizendo que a procriação dos filhos seja a razão do matrimônio. O apóstolo testemunha nestes termos: eu quero que os jovens se casem. E como se lhe dissessem: mas por quê? Logo apresenta: para procriarem filhos, para serem mães e pais de família. Para apreciar a grandeza desse benefício de Deus e a excelência do matrimônio, basta considerar a dignidade do homem e a sublimidade do seu fim. Na verdade, o homem ultrapassa todas as outras criaturas visíveis, já pela excelência de sua natureza racional.
Mas acresce que se Deus quis as gerações dos homens, não foi somente para que eles existissem e enchessem a terra, mas para que honrassem a Deus, o conhecessem, o amassem e o gozassem eternamente no céu. Em consequência da admirável elevação do homem feito por Deus à ordem sobrenatural, este fim ultrapassa tudo o que os olhos veem, os ouvidos ouvem e o coração do homem pode conceber. Por isso se vê facilmente quão grande dom da bondade divina e que precioso fruto do matrimônio é a prole, nascida pela virtude onipotente de Deus e com a cooperação dos esposos. Que rico isso! Traduzindo, nós fomos feitos para Deus. Todos os nossos filhos não vieram por acaso. E para mim descobrir isso é algo que está tão na cara e às vezes a gente não tem a dimensão do que isso quer dizer. Cada criança que Deus nos manda é uma criança que foi pensada e querida por Ele. Não somente para existir aqui nessa terra, mas também para voltar para Ele, voltar para a eternidade. E a gente vai entendendo isso, é claro que isso não cai no nosso coração e no nosso entendimento da noite para o dia. Quando eu gestava a Catarina, eu tive que rezar muito e trabalhar mais, e rezar muito, e ler mais, e me aprofundar mais, para que Deus começasse ali uma obra no meu coração e realmente tecesse dentro de mim os fundamentos do que Ele queria para o meu casamento, do que Ele queria para a minha vocação como mãe, como esposa. E eu precisava de verdade de um abandono, eu precisava sair um pouco de mim, eu precisava que a minha razão fosse dócil. Aquilo que eu começava a ler nos livros e aquilo que eu rezava e para mim me transmitia tanta verdade. Não me deixava dúvidas aquilo que eu lia, só era difícil aceitar. Eu não tinha dúvidas que aquilo era verdade. Eu só não sabia como que aquilo ia se fazer, porque quando a gente está no primeiro, segundo filho, terceiro, a gente olha para o mundo e tudo é tão áspero, tão difícil, é tudo tão... As pessoas estão tão prontas para julgar a gente, está todo mundo tão perguntando no que vocês vão trabalhar, onde vocês vão morar, como é que vai colocar essas crianças no carro. As pessoas estão tão preocupadas em planejar as coisas, planejar a vida, os filhos, que é muito difícil para um casal novo, e para mim também foi, para o Walter nem tanto, ele já tinha uma cabeça um pouco mais aberta com relação a isso, mas para mim foi muito difícil imaginar uma vida fora dos trilhos da sociedade atual. Porque de certa forma existe um trilho, o casal se casa, um filho, 2 filhos, 3 no máximo. E dali ele tem que prosperar, ter conforto, ter coisas, colocar os filhos na melhor escola, plano de saúde, roupas boas. Tem que dar tudo o que não teve, porque hoje em dia o mundo está muito difícil, a violência está aí. Então assim, são várias... eu não diria desculpas, porque essas realidades realmente existem, mas a gente coloca elas num nível mais intransponível, onde a gente não consegue mensurar como que vai fazer para se abrir a vida, para ter mais filhos, numa sociedade do jeito que está, né? Numa dificuldade financeira do jeito que está. Como é que eu vou ter emprego? Como é que eu vou sustentar? Então tudo isso eram dúvidas que permeavam também meu coração e a minha cabeça. E eu sabia que, muito mais do que nos livros
que eu ia ler e eu ia encontrar aqui coisas muito profundas, mas eu precisava de uma vida de intimidade com Deus, porque senão o meu coração não ia se abrir a isso. Então, quando se fala de abertura, não adianta só falar de teoria, do que está escrito aqui, ali, aqui. Se você não tem vida de oração, se você não tem vida de intimidade com Deus, você nunca vai entender como é possível. Porque a nossa cabeça humana não consegue raciocinar como é possível. Porque a nossa matemática, ela é limitada. A nossa matemática, o nosso pensar nas coisas, ele é limitado. É diferente da matemática de Deus, que é totalmente diferente. Deus faz as coisas da maneira dele, do jeito dele, e a gente junta as peças aqui e não sabe como aquilo pode se realizar. E ali a gente vê que tem realmente a mão de Deus. Só que a mentalidade contraceptiva, ora vinha, ora saía, e eu ficava naquela luta. Precisava mergulhar mais. E eu lembro que eu li algo muito significativo, que Fulton Sheen fala, e eu vou ler aqui para vocês. Quando eu li isso, eu me senti impactada, né? Tem uma parte aqui do trecho do livro dele, 3 para Casar, que ele fala assim, ó: todo amor termina em encarnação, até mesmo o de Deus. O amor não seria amor se não escapasse das limitações da existência individual ao perpetuar a si mesmo, nem se não alcançasse um tipo de imortalidade na descendência, na qual a morte é derrotada pela vida. Por trás do desejo de procriar está oculto o desejo de cada ser humano de participar do eterno. Já que o homem não pode fazer isso em si mesmo, ele compensa pela continuação da vida em outro. Nossa inabilidade de exteriorizar a nós mesmos é superada pela doação, com a ajuda de Deus, de algo imortal à raça humana. Como diz São Tomás, a intenção da natureza é direcionada ao que é eterno e perpétuo. Já que nas coisas corruptíveis não há nada que seja eterno e perpétuo, exceto as espécies, o bem das espécies pertence à intenção principal da natureza e a geração natural é direcionada à conservação das espécies. Ou seja, o desejo de ter filhos é um desejo de eternidade, um desejo de se perpetuar, um desejo de estar sempre um pouquinho de nós deixado aqui no mundo, e de descendência, e eu falei, como isso é grande, como isso é grandioso. E quando a gente vai vivendo isso, é que parece que as palavras, elas vão assumindo um outro papel. Uma coisa é você ler isso aqui em Fulton Sheen, outra coisa é você ver isso materializado na sua vida. E eu tive a Catarina e foi uma gestação maravilhosa, um parto que mudou completamente a minha vida, a minha visão de maternidade, o meu casamento, o meu amor pelo meu esposo, mudou tanta coisa em mim. E a partir disso, eu posso dizer que o meu pé direito na maternidade, ele começou no dia que eu pari a Catarina. Eu já tinha 2 filhos, já tinha a Clarice e o Bernardo. Mas eu tinha começado com o pé esquerdo. Eu tinha começado com a visão trocada. Eu tinha começado com um olhar egoísta. Eu tinha começado com o mesmo olhar que todo mundo, a maioria das pessoas, olha o casamento. E a partir do parto da Catarina, eu comecei com o pé direito. Eu falei, a partir de hoje eu sou outra pessoa. Foi algo tão especial, tão sentido da presença de Deus, tão marcante, que a partir dali eu falei,
Eu vou abraçar a minha vocação de mãe, de esposa, com todas as forças da minha alma. E abraçando essa vocação, mesmo com medo, eu me sentia livre. Eu já estava pronta para pensar, e se vier mais um? E amamentei Catarina, toda aquela adaptação de um novo bebê, já eram 3, o Bernardo ainda era pequenininho, realmente ele tinha acabado de dar os primeiros passinhos quando ela nasceu, e eu consegui, graças a Deus, e de certa forma também é um pouco de expertise, né, consegui ali conciliar as 3 crianças. Então eu colocava a Catarina no sling, dava comida para o Bernardo, dava banho, corria, fazia comida. E enquanto isso, Walter saía para trabalhar e as coisas iam acontecendo. O que mudou em mim é que realmente eu conseguia enxergar naquele serviço oculto, onde ninguém via, eu conseguia enxergar ali, nessa virada de chave, eu conseguia enxergar algo grandioso. Eu não tinha uma carreira mais profissional, mas eu tinha algo grandioso a fazer ali dentro da minha casa. Era cuidar daquelas crianças, formar aquelas crianças. Eu lembro de uma vez que eu li num livro, um cardeal que conta que uma mãe, vamos dizer, maior que o arquiteto da Notre Dame. Porque o arquiteto da Notre Dame, ele constrói, projeta uma igreja, né? E uma mãe, ela forma uma pessoa, uma alma. E quão grandioso é esse trabalho. É maior do que a fundação de uma catedral. E, de certa forma, para a gente ter essa consciência do que é a nossa vocação e do que é a nossa entrega dentro do nosso lar, onde ninguém pode nos ver, onde não existe holofote, não existe câmera, não existe... ninguém está vendo, não há aplausos, não há salto alto. Então tem que ter uma consciência muito verdadeira de que o trabalho que você está fazendo é o trabalho mais importante do mundo, onde você, mãe, onde eu, mãe, onde nós somos insubstituíveis. E essa consciência, tudo isso foi entrando muito forte no meu coração, muito... E quando as coisas entram em mim, elas ficam. E eu lembro que, amamentando Catarina, 6 meses, 7 meses, eu já pensava, será quando que vem outro filho? E daí você começa a perceber que dali você já começa a desejar o filho. E eu lembro que eu li um livro na época chamado Amor e Casamento. O autor é Cormac Burke. Foi um livro que eu descobri muitas coisas nesse livro. E uma das coisas foi que o desejo de perpetuar-se é algo natural. Em si mesmo já contém um valor personalista profundo. E se o homem moderno tem dificuldade em compreendê-lo ou senti-lo, isso é um sinal claro do nível de desvitalização, desnaturalização e despersonalização em que se encontra. De qualquer forma, na união conjugal, o anseio sexual procriador ultrapassa o desejo natural. De a pessoa perpetuar-se a si mesma. No contexto do amor conjugal, este anseio natural de auto-perpetuação adquire um novo alcance e significado. Não se trata de 2 eus desconexos, cada um deles preocupado apenas com a sua própria perpetuação, talvez de um modo egoísta,
Mais do que isso, trata-se de duas pessoas que se amam e que naturalmente querem perpetuar o amor que os atrai um para o outro, a fim de que possam ter a alegria de vê-lo tornar carne num novo ser humano, fruto do mútuo conhecimento carnal e espiritual pela qual os dois expressam o seu amor. Duas pessoas apaixonadas querem realizar juntas uma série de coisas. Querem projetar, construir ou montar algo que seja indiscutivelmente deles, como fruto da decisão e da ação dos dois. Nada, repetimos, pertence mais a um casal do que os filhos que geram. O escultor plasma na pedra a visão de beleza que tem, mas só os pais podem criar obras de artes vivas, em que o filho é um monumento único ao amor criativo que os inspirou e uniu. Isso, lendo, é uma coisa. Essas palavras entrando no coração e você vendo um filho seu é outra coisa. E com 10 meses de Catarina veio Bárbara, a minha quarta filha. Nessa época meu marido já trabalhava em outro trabalho, viajando bastante. Então eu tinha que dar conta das 3 crianças e mais a gravidez. De certa forma, eu tinha que ter um olhar ainda mais profundo da minha vocação, do meu dever, da realidade que se encerrava para nós, de saber-me sozinha com as crianças, 15 dias, uma semana, 2, e saber que de certa forma cada um de nós se doava no seu lugar. Assim como eu me doava em casa, ele também fora, trabalhando para poder sustentar a família. Nada é fácil. E a igreja sabe quando ela fala sobre abertura à vida, quando ela fala sobre a gente ser generoso, a igreja sabe que vão existir muitos sacrifícios, muitas dificuldades, e que os casais deverão aí pensar em formas de viver essa abertura à vida de forma reta e consciente, e vamos de certa forma aprender a driblar as dificuldades, ou como dizia São José Maria, ter jogo de cintura com as dificuldades, porque elas vão existir, não só no âmbito financeiro, que hoje em dia é o maior, vamos dizer, entrave das pessoas, a questão financeira, mas a questão também da educação, a questão da união do casal, que se houver dissonância na educação, as coisas não vão andar bem. Então, de certa forma, existe um todo aí que a gente tem que olhar. E com 4 filhos eu tive que aprender a saber mais do meu papel de auxílio do meu esposo. Então, de certa forma, eu uso muito um termo, enrijecer a carcaça. Tinha que enrijecer a carcaça, tinha que ficar com a coluna mais firme, tinha que estar com as costas prontas para o trabalho. Não podia ficar me vitimizando. Não podia dizer, com 4 filhos, meu marido sai para trabalhar e eu fico aqui sozinha com as crianças. Isso não ia me adiantar muitas coisas. Eu ia continuar sozinha com as crianças chorando, então, de certa forma, não ia resolver a situação. Então eu tinha que ser mais ainda, mais esperta, mais ágil, aprender a otimizar meu tempo, aprender a não olhar tanto o serviço, mas já ir fazê-lo, não ficar pensando muito e agir. Então, os filhos, eles fazem isso com a gente, eles nos tiram de uma zona de conforto, eles nos tiram de uma elaboração de coisas, de teorias, eles nos fazem agir, eles nos fazem pensar.
De certa forma, você vê aquelas almas precisando de você, aquelas vidas necessitando dos seus cuidados, da sua ação. E você, de certa forma, meio que é impelido a agir, é impelido a fazer as coisas. E a Bárbara nasceu com 4 filhos, aquela correria. E graças a Deus, ver a Bárbara era algo assim, como fala que aquela obra de arte linda. Era fruto do meu amor e do meu esposo. Não tinha como não amar aquela filha. E às vezes eu me pego hoje quando algumas mães me perguntam: será que eu vou amar o segundo, o terceiro filho como eu amo o primeiro? E a gente que vai tendo os filhos, a gente vai entendendo que é próprio do amor dilatar. É próprio do amor humano. O ser humano, ele tem essa capacidade de expandir o coração, de expandir o amor, sabe? Então, conforme as crianças vão vindo, conforme os seus filhos vão vindo, conforme os nossos filhos vão vindo, a gente sente que o coração ele dilata. E o amor ele não se divide, ele se multiplica. E parece que você tem mais amor hoje do que quando você tinha no primeiro filho. E é algo assim. E parece que você tem mais força hoje do que você tinha quando teve o primeiro filho. E existe uma pergunta aí, fica mais fácil? Não, não fica mais fácil. Quando vem o 4º, 5º filho, 6º, enfim, não fica mais fácil. Esqueçam isso, não existe. É como um videogame. Cada vez o nível aumenta. Só que também no videogame, de vez em quando, a gente ganha umas vidas, uns superpoderes, umas coisas assim. E conforme a gente tem vida interior com Deus, conforme mais a gente lê, mais a gente entende o que é a nossa vocação, a gente ganha força. E não é que fica mais fácil, a gente fica mais forte. Então aquela mãe, eu, por exemplo, que fala: eu não tenho paciência de cuidar com uma criança. Quando está com 4, você está com mais paciência do que quando você tinha uma. Por quê? Porque aquelas vidas impelem você a melhorar. Nenhuma mãe, nenhum pai que ama verdadeiramente os seus filhos não vai buscar melhoria pessoal ao ver aquelas vidas. Então, de certa forma, os filhos eles têm de fazer você e eu nos mexermos. E aí eu preciso buscar virtude, aí eu preciso buscar coragem, aí eu preciso buscar força, e aí eu preciso buscar agilidade, eu preciso buscar inteligência, eu preciso buscar capacidade de educar. Tanta coisa, eu preciso sair de mim. Eu não posso ficar assistindo a série todos os dias. Eu preciso correr atrás. Então os filhos eles vão nos mexer. E aí você vai olhando as coisas e lendo. E aí eu volto para Fulton Sheen. O anseio dos que se amam para ser um no casamento nasce de uma união da alma, que se traduz em união do corpo. A alma se apaixona primeiro e depois a mente se une, e então a união na carne. Dizia-se que a Mãe de Deus já havia concebido em seu coração aquilo que o Espírito mais tarde concebeu em seu seio. Isso significa que ela já estava tão identificada com Deus, através do amor, que ela possui tanto a Deus espiritualmente pela graça, que a presença física era uma continuação de um ato distinto da onipotência de Deus. Mas em um grau menor, o estar apaixonado tende naturalmente à unidade e, portanto, 2 em uma só carne. É como se Nossa Senhora ela já ansiava, de certa forma, algo que ela nem entendia ainda. Então, quando se fala em abertura à vida e as pessoas se assustam às vezes, que você tem 4 filhos e geralmente você anseia por um 5º,
E você já imagina aquela criança e você já meio que de certa forma já se alegra. E foi assim comigo. Eu tive a Bárbara já com 2 meses, eu já pensava, vou ter mais um filho. Mas aí o que aconteceu? Eu desenvolvi depressão pós-parto. E aí as coisas mudaram. E agora nós vamos falar de um outro assunto que tantas pessoas ficam me perguntando. E os motivos justos? Porque quando a gente fala em abertura à vida, as pessoas pensam que só é ter filho, ter filho, ter filho, ter filho, ter filho, ter filho, ter filho. Não é bem assim. Existe uma ponderação. Existe um olhar à realidade. E para isso a igreja também está atenta. E ela nos dá os meios, que são os métodos naturais, né? Ela nos permite que no momento de dificuldade, no matrimônio, financeiro, de saúde, um momento de dificuldade psicológica, como era o meu caso, nós busquemos a ajuda dos meios naturais. E foi isso que eu e o Walter fizemos na época, tivemos que espaçar. E aqui tem um ponto que eu queria deixar claro, que as pessoas perguntam tantas coisas sobre motivos justos, e eu queria falar aqui uma coisa que está escrito na Humanae Vitae, justamente sobre essa fala dos motivos justos. Em relação às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais, a paternidade responsável exerce-se tanto na deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa, como a decisão tomada por motivos graves e justos, com respeito pela lei moral, de evitar temporariamente, ou mesmo por tempo indeterminado, um novo nascimento. Então, diante de situações justas e graves, nos é permitido também espaçar os nascimentos. E como se espaça? Usando dos meios periódicos, usando da continência. E aí a igreja sabiamente vai nos ensinar outra coisa, ensinar o casal o respeito aos ritmos naturais, vai ensinar o casal o domínio de si, que é importante. E nessa época, como nós tínhamos um motivo realmente muito justo, eu não estava bem, eu precisava tomar antidepressivo, remédios fortes. Tinha dias que eu dormia muito, porque de certa forma fazia parte também do tratamento, descansar um pouco mais, que a mente não estava bem. E eu não desempenhava o meu papel como mãe mais tão bem. O Walter teve que segurar as pontas por um tempo até que eu ficasse um pouco melhor. Então existia aí toda uma realidade que naquele momento eu não podia ter um novo nascimento. Só que uma parte que eu queria frisar e que eu queria que vocês entendessem é que não era tá tudo bem, a gente está espaçando, entende? Não tá tudo bem. Tá ruim. A gente está vivendo uma crise. Eu tô doente. E isso entristece a família, o casal. Isso é difícil. A gente tem que usar os métodos naturais. Precisa existir os gráficos. Precisa existir o afastamento da relação conjugal. Precisa existir o domínio de nós mesmos. A gente faz isso com sinceridade, com tranquilidade, mas isso dói. Não dói só pelo fato de um anseio por viver aí o prazer da sexualidade. Não é isso. Isso é minimizar muito as coisas. Era difícil porque eu estou vivendo um momento de escuridão, onde eu não sei se
um dia eu vou poder ser mãe novamente. Naquela época tudo era tão confuso que eu não sabia se eu conseguiria desenvolver a maternidade como eu desenvolvia antes. Existia um abismo, existia um problema, existia uma confusão mental, existia uma inaptidão para minimamente trocar a fralda da mamá. E não era fácil viver essa situação. Então, quando a gente fala de motivo justo, ele não são motivos que te deixam tranquilos, que tá tudo bem, tá tudo certo. A gente tá espaçando, né? Porque a gente tá pensando em construir uma casa, reformar nossa casa, a gente está pensando em viajar para o exterior, porque a gente nunca viajou, né? Então a gente vai espaçar para dar uma viajada e depois a gente tem outros filhos. Não é tão simples assim. Quando a igreja fala de motivos justos, são motivos justos mesmo. Uma crise no casamento, um filho especial que nasceu, que precisa de mais cuidado, uma questão de saúde psicológica do esposo, da esposa, uma questão econômica muito séria, a gente não está conseguindo pagar nem as contas básicas, a gente não está conseguindo comprar nem o básico. Quando fala de motivos financeiros, não está falando se você pode pagar uma escola particular ou não para o seu filho. Não é tão simples assim. Então, se fala de motivos, são motivos justos e graves. É claro que aqui eu estou falando de uma maneira geral, eu não estou dizendo do motivo de ninguém. Até porque a gente está falando aqui de um âmbito tão geral que não dá para entrar em casuística. Quando se fala em abertura à vida e quando se fala em público sobre a abertura à vida, nós temos que falar da maneira mais geral possível. Porque quando chega o teu caso e o meu caso, é específico. Então são realidades que precisam ser olhadas cada uma com um olho. Nós temos os objetivos morais que a igreja nos dá, mas são casos específicos e por isso que acima de eu, Tatiane, falar, ou a Thaís falar, ou a Cássia falar, ou alguém, qualquer uma de nós falar, mais do que isso é preciso que o casal, vocês que estão assistindo esse congresso, é preciso formar a consciência. Não confie só no que eu estou falando aqui. Pega você os livros, pega você e leia. E não só leia, reze. E peça ao Senhor o entendimento dessas coisas. Porque eu falar sobre a abertura à vida, o seu coração vai continuar endurecido e vai falar assim, para ela falar é muito fácil. Porque na verdade se olha para mim hoje com 7 filhos e fala, sempre foi muito fácil, mas ninguém adentrou comigo o caminho que eu percorri. E ninguém vai adentrar com você o caminho que só você pode percorrer. Eu não posso percorrer o seu caminho por você. Outra coisa é que a gente não pode pegar uma régua e querer medir a nossa vida pela vida do outro. Então quando se fala em rede social, Instagram, e quando se fala a gente está aqui mostrando as nossas realidades, as nossas famílias, só que a sua família ela não tem que ser igual à minha. Porque a sua realidade é diferente. Porque a sua vida é diferente. Porque o teu marido é diferente. Porque toda a tua estrutura é diferente. Então o que você precisa pensar não é em imitar o outro, mas é dar a Deus aquilo que é dele dentro da tua circunstância. Dar a Deus aquilo que é dele dentro do que ele pede para você. O que Deus pede para mim, Tatiane Amaral, eu sei. Mas o que ele pede para você? E daí quando se fala em abertura à vida também a gente corre um outro risco. Principalmente as mulheres. Dada uma conversão, elas olharem o marido só como um reprodutor. Cuidado. Existe um processo aí. Existem 2 pessoas que precisam pensar juntas nas coisas.
Não existe você querer ter um filho e falar assim, eu vou engravidar do meu marido sem ele saber, e depois chegar com a notícia da gravidez para ele quando ele não queria um filho de jeito nenhum. As coisas precisam ter ordem. Então, se existe um casamento com crise, primeiro se conserta o casamento e depois se pensa nos filhos. Se existe um marido em processo de conversão, existe uma esposa que espera e reza até que esse marido comece a entender as coisas. E quando se fala em abertura à vida, não pode querer medir a sua vida com a régua da vida dos outros. A santificação é algo pessoal. E quando se fala em abertura à vida, a gente também não está falando de número. Que é outro erro que as pessoas têm, de pensar, vou ser aberta à vida, vou ter 5 filhos, 6 filhos, 10 filhos, você não sabe. Eu conheço gente que é aberta à vida e biologicamente como nunca teve nenhum filho. Há casais que sofrem de infertilidade. E mesmo com essa infertilidade são abertos à vida. E mesmo nessa situação tem de fazer um casamento fecundo. Que a fecundidade ela é algo muito maior do que ter filhos biológicos. E aí nós temos que entrar nessa complexidade de tantas nuances quando se fala de abertura à vida e principalmente saber que o que Deus pede de mim, o que Deus pede para mim, qual é o passo que eu tenho que dar, quais são os meus medos. Existe uma frase, São José Maria Escrivá fala acerca das famílias, que eu acho muito bonito. Abençoa os pais que, recebendo com alegria a missão que Deus lhes confia, têm muitos filhos. Convido os casais a não estancarem as fontes da vida, a terem senso sobrenatural e coragem para manter uma família numerosa, se Deus a envia. Quando louvo a família numerosa, não me refiro àquela que é consequência de relações meramente fisiológicas, mas a que é fruto do exercício de virtudes cristãs, que tem um alto sentido da dignidade da pessoa e que sabe que dar filhos a Deus não consiste só em gerá-los para a vida natural, exigindo também uma longa tarefa educadora. Dar-lhes a vida é a primeira coisa, mas não é tudo. E aí é preciso também pensar na educação, preciso pensar nas virtudes, é preciso pensar na santidade da vida da família. E ele continua, o número por si só não é decisivo, número de filhos. O número por si só não é decisivo. Ter muitos ou poucos filhos não é suficiente para que uma família seja mais ou menos cristã. O que importa é a retidão com que se vive a vida matrimonial. O verdadeiro amor mútuo transcende a comunidade de marido e mulher e estende-se aos seus frutos naturais, os filhos. E aí ele fala muitas mais coisas, mas eu queria me deter nesse ponto, onde o número por si só não é decisivo. Quando se fala em abertura à vida, a gente não está falando em números, a gente está falando em generosidade. E generosidade vivida dentro de uma reta intenção, de uma consciência bem formada. E voltando quando se fala em motivos justos, existe um trecho onde João Paulo II fala no seu livro Homem e Mulher os Criou, que são as catequeses da teologia do corpo. Ele diz assim, em primeiro lugar, é moralmente ilícita a interrupção direta do processo generativo já iniciado, ou seja, um aborto. A esterilização direta, ou seja, a vasectomia ou a laqueadura. E toda a ação
que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Então isso está na Humanae Vitae 14. Então aí você coloca anticoncepcional, você coloca DIU, você coloca preservativo, você coloca injeção de hormônio e todos os outros contraceptivos artificiais, inclusive o coito interrompido, que muita gente acha que é um método natural, e não é. Por conseguinte, todos os meios anticoncepcionais é moralmente lícito, ou seja, pode. Os recursos aos períodos infecundos derivem, se portanto existem motivos sérios para distanciar os nascimentos que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges ou de circunstâncias exteriores, a Igreja ensina então que é lícito levar em consideração os ritmos naturais, imanentes às funções geradoras, para usar o matrimônio só nos períodos infecundos e, deste modo, regular a natalidade sem ofender os princípios morais. Ou seja, se existe justificativa, pode existir um espaçamento. E aqui eu volto na questão da retidão de consciência. Por isso que é preciso formar a consciência, porque não é fulano A, B ou C que vai dizer quantos filhos que você tem que ter, e nem a vida dele. Quem vai dizer? Sua consciência, do seu esposo e no máximo um sacerdote que acompanhe vocês. Não dê ao outro um poder que ele não tem. Então nem eu, nem nenhuma das outras 24 mulheres que estão neste congresso tem o direito de falar nada sobre a abertura à vida de outrem, só da nossa. Por isso que é importante entender que o seu caminho pode talvez ser diferente do nosso, mas o importante nisso tudo é que haja generosidade, que haja consciência da sua vocação, que haja consciência da sua maternidade, que haja consciência da sua doação, da sua entrega, do que Deus te pede. É aí que está o ponto. Toda a situação, tudo que você quer saber, tudo que você quer viver, está misteriosamente escondido na tua própria realidade. E diante de todo o mistério que a abertura à vida encerra, o fato de ter filhos, o fato de como vai dar conta, voltando ao meu assunto, eu continuei tomando remédio, consegui sair da depressão. 1 ano e meio aí passando com um método natural rígido, gráfico, temperatura basal, N coisas. Não podia. E quando graças a Deus eu fiquei bem, quando graças a Deus eu comecei a desempenhar bem novamente a minha maternidade, comecei a cuidar melhor dos meus filhos e comecei a ser alegre de novo, a ser viva de novo, saí daquela situação, aí então eu sabia que eu podia abandonar os gráficos e abandonar o método natural, porque naquele momento feliz da vida eu podia conceber novamente. E olha a diferença. E aí eu engravidei da Laura, que é a quinta. Na verdade, eu pulei aí, na verdade eu engravidei de um outro bebê antes da Laura e acabei perdendo. Eu tive um aborto com 8, 9 semanas de gestação, que também foi algo que me ensinou muito. E depois dessa gestação eu tive a Laura, que foi a quinta. E no mesmo ritmo, tenho que trabalhar mais, tenho que
me gastar mais. E depois da Laura veio a Tereza. E quando a Tereza tinha 4 para 5 meses, eu engravidei da Joana, que é a 7ª. E algo que eu queria compartilhar com vocês é que eu tomo uma postura muito de proteção quando eu tenho um novo filho, quando eu estou gerando uma nova criança. Porque eu entendo a importância daquela vida. E eu entendo que não, ela não veio no momento errado. Por mais que eu possa estar passando por um momento conturbado na situação ou financeira, ou de saúde, ou enfim, as coisas não estão tão ordenadinhas, mas aquela criança não veio no momento errado. Então a minha postura diante de uma nova vida é sempre de uma entrega maior, de uma proteção àquela criança que é mais frágil. E isso também a gente só conquista se a gente tem uma consciência clara do que é a vida, se a gente tem uma consciência clara de que aquela vida é desejo de Deus, é vontade de Deus. Muitas de vocês vão se perguntar assim sempre, como ela dá conta? Como que acontece esse processo? Ela não tem medo? São várias perguntas. E respondendo algumas delas, sim, a gente tem medo. Porque a gente tem limitação. Eu sou limitada. Mas a gente também tem que confiar em algo que o matrimônio nos dá, que é a graça. E se Deus nos confia filhos, Ele também nos dará a graça. E é preciso, diante dessa realidade que nós vivemos aqui, olhar de uma maneira sobrenatural para a realidade futura. Nós não podemos pensar só na nossa vida aqui nesta terra. Senão seria tudo muito louco ter esse tanto de filho, trabalhar tanto e morrer e... Então, toda a questão da abertura à vida também está relacionada, ligada com o olhar que a gente tem para a eternidade. Com o olhar que a gente tem de viver nesta terra, trabalhar o que tem que se trabalhar, cumprir o que precisa ser cumprido, morrer e ir para o céu por ter dado tudo a Deus sem reservas. Na sua vocação, na sua circunstância, onde Deus te chamou, com o marido que te chamou, com os filhos que Ele quis te dar, não com os meus, nem com o da outra, com a sua. E isso precisa ficar claro. Precisa ficar claro, porque senão começa uma paranoia de achar que eu tenho que ter 7 filhos igual a Tatiane Amaral tem. E na verdade não é isso aí. Você tem que ser generoso dentro da sua circunstância. E para finalizar isso, a abertura à vida ela não pode ser um fardo para você. Porque se a abertura à vida é um fardo, ela é um peso. A vida de intimidade com Deus aí está longe ainda. E aí você pode dizer assim, mas tudo isso é tão louco. Só é louco se você não tem uma vida de oração, uma vida que conhece a Cristo verdadeiramente. Por quê? Quando se fala de vocação, a gente coloca o matrimônio no nível do sacerdócio. Vocês entendem o que é isso? O sacerdócio, ele é um sacramento. O matrimônio também. Ambos são vocação. Quando você fala para um padre que se ordenou, o senhor pode ser padre, mas não celebre a missa, o que vocês acham disso? Que ele não vai estar exercendo a vocação como deveria, correto? Ou seja, ele não é um bom padre assim. Um padre que só vive de administrar para o que não celebra a missa. Muito estranho, né? Mesma coisa um casal que se casou e tem o sacramento do matrimônio e fala assim, eu não quero filhos. Como assim
Se você casou para constituir uma família e você diz que não, é algo errado aí. Então, na verdade, tudo isso é de olhar para si mesmo, de olhar para a própria realidade e saber qual casamento que eu quero entregar ao Senhor. Qual vida que eu quero entregar ao Senhor. E muitas vezes isso vai passar por uma cruz e um sofrimento grande, de conversão do marido, da sua própria conversão, dificuldades com o parto, com a amamentação. A igreja não fecha os olhos para as nossas dificuldades. Elas estão aí. Eu tenho vários relatos sobre questão de providência divina, mas isso é uma coisa para outra live. Mas eu queria encerrar isso para dizer que a igreja ela não fecha os olhos para a nossa realidade. E quando se fala em paternidade responsável, também não está querendo dizer que é responsável só quem tem poucos filhos. Não se pode colocar também que quem tem muitos filhos é irresponsável. Se esses pais estão cuidando dessas crianças e educando-as na fé e dando uma boa educação, não há irresponsabilidade nisso. Porque o próprio João Paulo II falava: de certo releria e interpretaria de modo errado a encíclica Humanae Vitae, aquele que apenas visse nela a redução da paternidade e da maternidade responsáveis exclusivamente aos ritmos biológicos de fecundidade. O autor da encíclica desaprova e contesta com firmeza toda a forma de interpretação redutiva e, em tal sentido, parcial, e repropõe com insistência o entendimento integral. A paternidade e maternidade responsável, entendida integralmente, não é mais que um importante componente de toda a espiritualidade conjugal e familiar, isto é, daquela vocação de que fala o citado texto da Humanae Vitae, quando afirma que os cônjuges devem atuar a própria vocação até a perfeição. É o sacramento do matrimônio que fortalece e como que os consagra para realizá-la. Ou seja, Deus nos pede a mim e a você uma vocação até a perfeição. Não sou eu, Tatiane Amaral, que falo. São os documentos da igreja. E se você tiver intimidade com Deus, é o próprio Cristo. Existe um convite à conversão e a viver verdadeiramente a sua vocação. E, para finalizar, a igreja tem olhos para nós. Não pretendemos, evidentemente, esconder as dificuldades, por vezes graves, inerentes à vida dos cônjuges cristãos. Para eles, como para os demais, é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Mas a esperança dessa vida, precisamente, deve iluminar o seu caminho, enquanto eles corajosamente se esforçam por viver com sabedoria a justiça e a piedade no tempo presente, sabendo que a figura deste mundo passa. Na encíclica Humanae Vitae, a visão da vida conjugal é em todas as passagens marcada por um realismo cristão. E é precisamente isso que mais ajuda a alcançar aquelas forças que permitem formar a espiritualidade dos cônjuges e dos pais no espírito de uma autêntica pedagogia do coração e do corpo. A própria consciência da vida futura, ou seja, o céu, a eternidade, abre, por assim dizer, um vasto horizonte daquelas forças que devem guiá-los pelo caminho apertado, a porta é estreita, e conduzi-los pela porta estreita da vocação evangélica. A encíclica ainda diz:
Evitem, pois, os esforços necessários, apoiados na fé e na esperança que não desilude, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Esforcem-se. Eis a força essencial e fundamental. O amor infundido no coração, derramado nos corações pelo Espírito Santo. Em seguida, a encíclica indica que os cônjuges devem implorar. Peça essa força. Implorar tal força essencial e todo o auxílio divino. Com a oração, que devem aurir a graça e o amor na fonte sempre viva da Eucaristia, que devem vencer com perseverança humilde as próprias faltas e os próprios pecados no sacramento da penitência. Vocês viram que existem 3 coisas aqui rodeando: a oração, a Eucaristia e o sacramento da confissão. São tudo, vamos dizer, coisas que podem nos ajudar. São ferramentas que estão disponíveis. Estes são os meios infalíveis e indispensáveis para formar a espiritualidade cristã da vida conjugal e familiar. Com eles, aquela essencial e espiritualmente criativa força de amor chega aos corações humanos e ao mesmo tempo os corpos humanos na subjetiva masculinidade e feminilidade. Este amor, de fato, permite estabelecer toda a convivência dos cônjuges segundo aquela verdade do sinal, mediante a qual é construído o matrimônio na sua dignidade sacramental, como revela o ponto central da encíclica Humanae Vitae. Então, quando se fala em Humanae Vitae, não é só números, não é só espaçar ou não espaçar. Existe algo muito maior envolvido ali e que só será revelado para mim e para você se existir uma reta consciência, uma reta intenção e uma vida de oração. Aqui eu me despeço, eu espero que tenha sido claro muitas coisas para vocês e eu espero que nós possamos cada vez mais voltar nesse tema e cada vez mais, tanto eu como vocês, possamos crescer nesse entendimento do que Deus quer de nós, no entendimento do que Ele quer para a nossa família e no entendimento que Ele quer para a nossa vocação, maternidade e para a nossa vida nesta terra, almejando o céu. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus, até a próxima.